com a palavra de hoje. Se o Senhor me der a graça, falei com o Rosângela hoje também aqui, se o Senhor me der a graça, falar o que tem que ser falado, da jeito que tem que ser falado, vai ser uma bênção, mas tá bem. Não entra nessa conversa furada assim, não. Vai ficar aqui, não fica lá não. A palavra é uma palavra que vem do Senhor e eu espero que o Senhor me capacite. Porque eu sou um vaso frágil, pecador, cheio de erros, falhas e defeitos. Amém? Como nós fazemos costumeiramente, nós falamos a paz do Senhor para você e agora nós falamos a paz do Senhor para as pessoas que nos atendem e assistem na internet. A paz seja convosco, amém? Amém. Glória a Deus. Semana passada, estivemos meditando sobre o tema Jesus, o Filho de Deus e o Rei de Israel. Jesus, em sua divindade, ele cumpre vários papéis, entre eles o exposto, proclamado por Natanael, no capítulo 1, verso 49, que diz: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Nós meditamos na semana passada nesse versículo. Jesus cumpriu e cumpre o seu papel e nos comissionou a seguir os seus passos. Devemos, em obediência, seguir o nosso Mestre. Eu gostaria que as crianças não sentassem aí, sentassem em outro lugar, porque alguém vai esbarrar no laptop, por gentileza, tá? Tem muita gente, está muito cheio aí. O bom pastor, que mesmo sendo o Filho de Deus e o Rei de Israel, deu a vida por nós, suas ovelhas. O Senhor, como Deus, como Rei de Israel, Ele não usurpou ser igual a Deus e Ele morreu por mim e morreu por você. Há pessoas que dizem e proclamam outras coisas, mas não, Ele morreu por mim e por você. Nós vimos hoje pela manhã a respeito da Nova Jerusalém, dentro do tema de escatologia, que o Senhor também veio para renovar toda essa terra que foi contaminada pelo pecado, mas Ele também veio para me resgatar e resgatar a você. A palavra de Deus de hoje tem como título o início do ministério público de Jesus. Jesus Cristo, pelas Escrituras, Ele inicia a vida pública dele dentro do milagre de Caná, nas bodas de Caná da Galileia, que é o que nós vamos tratar hoje. Você que tem acompanhado as nossas pregações, você vê que cada dia ele fala assim, e no outro dia, e no outro dia, e esse texto que nós vamos começar a ler, você vai ver que começa com 3 dias depois. Abra a palavra de Deus no Evangelho de João. Nós vamos iniciar o estudo do capítulo 2, e como são apenas 25 versículos, nós vamos ler todos. Evangelho de João, capítulo 2, verso 1 ao 25. Assim diz a palavra de Deus: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada um levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, ou um chicote de cordas,
expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas e virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui essas coisas, não façais da casa do meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinais nos mostras para fazeres estas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí esse santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado esse santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram os seus discípulos de que ele dissera isso e creram nas Escrituras e na palavra de Jesus. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome, mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Palavra do Senhor, amém? Amém. Senhor, em nome de Jesus, nós lemos a Tua palavra que é viva e eficaz, a Tua palavra, Pai querido, que é a luz para os nossos caminhos, Pai. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Pai querido, me coloca na Tua presença, Pai querido, como um vaso, como um servo, como receptáculo da Tua palavra. Preciso do Teu Espírito para poder transmitir, Pai querido, com veracidade, com integridade, com fidelidade, Pai querido, o que esta palavra quer dizer, Senhor. Peço ao Senhor a Tua capacitação e também sobre os Teus filhos e as Tuas filhas, Pai, o entendimento, um recado santo aos seus corações, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O início do ministério público de Jesus. E aí a gente vê que o texto começa com 3 dias depois, que abre o episódio de Caná da Galileia e completa uma rigorosa sucessão de dia após dia após dia. Num dos momentos da nossa pregação, no capítulo 1 de João, que é a introdução de todo o Evangelho, João ele faz uma declaração à comissão enviada pelas autoridades judaicas. As autoridades judaicas vêm a ele perguntando quem é ele. E ele faz toda uma declaração e nós já meditamos em relação a isso. No segundo dia, ele pronuncia solenemente um testemunho sobre o testemunho de quem vem, Jesus Cristo, que vem. No terceiro dia, ocorre a última declaração de João a respeito de Jesus. E há a primeira adesão dos discípulos, primeiros 2 discípulos, André e o discípulo desconhecido que nós entendemos como João, o seguem. No 4º dia decide Jesus sair para a Galileia e chama Filipe e verifica-se o encontro com Natanael, que foi o que nós tratamos até a semana passada. O relato do ministério público de Jesus começa agora e se estende do capítulo 2 até o capítulo 13. Do capítulo 2 de João até o capítulo 13 de João, você vai observar manifestações de sinais, maravilhas, milagres. Do 13 em diante até o fim, a temática de João muda, não é mais focado em sinais, mas é focado na glorificação de Jesus. Todo o processo em que ele vai morrer, que ele vai ressuscitar, e ele vai ser glorificado pelo Pai, sendo ressuscitado e tendo nome sobre todo nome. O Evangelho de João se divide basicamente em 3 partes. A primeira parte, que é o capítulo 1, que é a introdução. Do capítulo 2 ao 12, inclusive, fala de sinais e maravilhas. E 13 para frente, fala da glorificação do Senhor. Em especial, os textos do capítulo 2, 3 e 4 transmitem um texto muito conhecido por nós, que o apóstolo Paulo declara. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17 diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já se passaram e eis que se fizeram novas. Você vai ver muito no capítulo 2, capítulo 3 e capítulo 4, o Senhor exortando as pessoas a uma mudança, a uma transformação. Você não pode continuar da mesma maneira. Se você continua a estar em pecado, você tem que abandonar a prática do pecado e começar um processo de santificação progressiva.
Quanto mais rápido você começar, melhor para você. Falava hoje pela manhã também que se você está vivo hoje, é porque você tem mais uma oportunidade do Senhor. Não quer dizer que você vai acordar amanhã. Pode ser que amanhã nós acordemos com uma triste notícia de um falecimento de algum de nós. E nós, em vez de passar por uma segunda abençoada, nós vamos passar uma segunda de tristeza. Pode ser? Como está a sua vida? É momento de você se arrepender. A palavra não tem o intuito de trazer você no sentido de você é especial, de você é algodão doce, você tem que tchu-tchu-tchu e você é o lindinho da mamãe. Não, é correção. É correção. Você já se ama demais, você não precisa que eu diga para você que Jesus te ama, que você merece. Não, você já se ama demais. Você se olha no espelho e você olha e fala assim: lindão, lindona, a gente adora. Agora tem a mania do selfie, a gente só posta selfie de tudo. E a gente fica olhando, as pessoas estão lá no hospital, aquela cena, como diria o Gil Gomes, dantesca, horrível, e o cara posta lá como se alguém quisesse ver aquela coisa horrível que está acontecendo. Mas nós temos a necessidade de nos mostrarmos. Nós nos amamos demais. São apresentadas nesses capítulos 2, 3 e 4 a substituição, primeiramente das velhas purificações, pelo vinho novo do Senhor. O Senhor, ele tem um vinho novo. E para isso precisa que os receptáculos eles sejam mudados e transformados. Porque se você colocar um vinho novo dentro de um odre velho, ele estoura. E nós estamos falando da unção, do poder, da graça do Senhor sobre a sua vida. Se você não começar a transformação, você estoura. Também aparece a transferência do velho templo, um templo de Jerusalém suntuoso, bonitão, para o templo de Jesus Cristo, Senhor ressuscitado. O velho nascimento marcado pela circuncisão, com o novo nascimento marcado pelo renovo do Espírito. Você já não olha para as coisas de maneira igual. Se você é nova criatura, não tem como você olhar para as coisas da mesma maneira. Se você continua achando que está tudo certo, que está tudo bem, e você não tem mudança, transformação nenhuma, alguma coisa está errada. Medite e vá procurar para ver o que está acontecendo. A água do poço de Jacó, da mulher samaritana, ela é transformada, ela é mudada por uma água viva que somente Jesus Cristo tem a oferecer. E a adoração em Jerusalém, a adoração no Monte Gerizim, que era tanto o povo judeu como o povo de Samaria, ela é transformada numa verdadeira adoração em espírito e em verdade, pautada única e exclusivamente na palavra. Você não pode oferecer o que você quer a Deus, porque Ele não aceita. Ele aceita o que Ele quer. Ele é o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso. Você não pode oferecer o que você quer, você tem que oferecer o que Ele deseja. A palavra de Deus diz que você não é obrigado a seguir Deus. Você pode seguir Baal, você pode seguir as práticas do mundo. Jovens podem ter a vida resoluta, sair, fazer o que quiser. Gente, eu já fui jovem, eu não era cristão e eu sei o que rola aí fora. Então, quando um jovem vem conversar comigo, ele não está falando de novidade nenhuma para mim, porque pela misericórdia do Senhor, eu fui resgatado dessa vida. Uma vida de pornografia, uma vida de alcoolismo, de muita porcariada, entendeu? Mas isso não tem que ser para você também. Não é porque eu passei que você tem que passar também. O Espírito Santo tem que te constranger. Nós temos que adorar o Senhor em espírito e em verdade. O primeiro texto, depois dessa breve introdução, está em João, capítulo 1, versos 1 e 2. João, capítulo 2, versos 1 e 2, que diz o seguinte: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava lá. Jesus também foi convidado às núpcias, como também os seus discípulos. O fato de Jesus, a sua mãe e os seus discípulos terem sido convidados para o mesmo casamento, você pode ter certeza que era algum parente próximo. Algum parente próximo de Jesus ou de Maria, deles, estava casando e os estava convidando para aquela festa. Não é impossível, inclusive, que Maria fizesse parte da preparação. Sabe aquela festa que a mamãe quer economizar? E aí a mãe fala assim: deixa que eu faço os brigadeiros, ou eu faço as coxinhas. De repente Maria tinha alguma participação. E na sequência do texto, quando ela fala para Jesus Cristo que tinha acabado o vinho,
pode ser. A Bíblia não fala nem que é, nem que não é, mas que é uma boa suposição, sim. Jesus havia sido anunciado como novo esposo pelos lábios de João Batista. E ele inicia o seu ministério público de uma maneira especial. Ele inicia num casamento. Um casamento que representava a antiga aliança. Jesus havia sido convidado como novo esposo e agora inicia o seu ministério público em um casamento. Como já dissemos, essas coisas, tudo isso que acontece numa região afastada de Jerusalém, onde os fariseus, onde os homens religiosos ainda não têm muita grau de ação. E aí o Senhor Jesus, ele inicia o seu ministério público. A mãe de Jesus, ela é apresentada sem ser pelo seu nome próprio, é uma coisa estranha. A mãe, ele não fala que é Maria, fala que é a mãe de Jesus. Ela é apresentada apenas pela sua relação. Sabe quando você olha e fala assim, ele é a esposa do pastor, ela é a filha do pastor, a gente começa a ter esse tipo de relacionamento, você começa a falar assim, quem é você? Você é a esposa de fulano? Você é o filho de fulano? Mesma coisa aconteceu aqui. A figura de Maria não é importante. Ela está simplesmente como uma representante da antiga aliança. Nesse verso, a mãe é a única personagem das núpcias. Nas narrativas anteriores, as personagens centrais tinham sido os discípulos de João Batista. João Batista. Todos eles que estavam indo a Cristo de alguma forma ou maneira. Estava sendo tudo preparado, estava tudo sendo apresentado. E agora começa a atividade de Jesus. Jesus Cristo, ele vai começar a agir. O Messias, ele entra nas antigas núpcias, porque essas núpcias elas representavam um casamento dentro dos padrões antigos. E ele, como noivo, ele entra como um convidado. Ele não fazia parte daquilo. Ele não fazia parte daquilo. Não pertence a elas, ele não pertence a essas núpcias, ele não passa de um hóspede. E também os seus discípulos, porque os seus discípulos já estavam sendo introduzidos nessa nova aliança. A mãe vive dentro da aliança antiga e Jesus, os seus discípulos, não. Você também não pode viver dentro da antiga aliança. A presença de Jesus vai começar a movimentar a cena e agora pela primeira vez ele aparece como o cabeça dos discípulos. Jesus, se você não sabe, ele era festeiro. Você sabia disso? Jesus, ele não era um bicho do mato, ele ia para festas. As pessoas, elas gostam de vender Jesus como um místico, mas ele era um ser humano. E além de ser humano, ele era uma das pessoas mais sociáveis daquele grupo. As pessoas, quando ouviam falar de Jesus, eles iam a ele. Muitos iam por causa de interesse, por causa de milagres, multiplicação de pães e tudo mais. Mas Jesus Cristo, ele era sociável. E até o fim ele é encontrado como comum. Ele é encontrado como uma pessoa normal, tendo inclusive que ser identificado na época, no momento da entrega, lá no Monte do Getsemane, por um beijo no rosto por Judas. Se não assim o fosse, ninguém saberia quem era Jesus. João capítulo 2, verso 3 diz: tendo acabado o vinho, novamente não fala Maria, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Entenda que numa celebração de casamento judaica, ela pode durar até uma semana. E a responsabilidade financeira total e completa do noivo. Uma falta de vinho podia levar, inclusive, a um processo por parte dos membros da família, em reclamação por danos morais sofridos. Era a cultura da época. Então, havia essa preocupação, que se o homem não desse toda uma provisão para aquela festa de casamento, ele estava desonrando aqueles convidados. E aqueles convidados, sim, podiam entrar na justiça deles, entendeu? Com um processo legal contra aquele homem. Era uma vergonha para uma pessoa fazer isso. Elemento indispensável nas núpcias como sinal de alegria. E o vinho, ele representa amor. Representa amor. E nós vemos isso claramente no livro de Cantares, capítulo 4, verso 10, que diz: que belo é o teu amor, ó minha irmã, noiva minha, quanto melhor é o teu amor do que o vinho, e o aroma dos teus ungüentos do que toda sorte de especiarias. Amor é sinal
O vinho é sinal de amor. Nessas núpcias representa a antiga aliança. Não existe relação entre Deus e o povo dentro dessa aliança. Não existe vinho. A falta de vinho representa falta de amor. Na situação triste dessa falta de vinho ou falta de amor, a mãe de Jesus, que se limita a informá-lo, sem formular um pedido específico, fala: acabou o vinho. É preciso então explicar o que representa para a mãe, que por um lado é membro das núpcias e por outro tem um estreito laço de vínculo com Jesus. Nesse evento, a mãe de Jesus não tem nome próprio ao dirigir-se a Jesus. Não o chama de filho. Jesus, por sua vez, também não a chama de mãe. A gente vai ver no próximo verso que ele não trata de mamãe nem coisa nenhuma. Ele dá uma resposta até que dura. E nós vamos ver qual é o sentido dessa resposta. Ela vai a Cristo entendendo que Ele é o Messias, e ela entende que ela não tem direito a nada como mãe de pedir. E ela simplesmente fala: acabou o vinho. Nessa narrativa, a mãe que pertence à antiga aliança reconhece o Messias e espera nele, e personifica os israelitas, aquele povo de Israel que é o remanescente fiel, como por exemplo Natanael. Natanael, em versos anteriores, ele é identificado como um homem que não tem pecado, um homem que não faz falsidades. Maria está ali naquela antiga aliança, representando esse povo de Israel. Ela reconheceu o Messias e espera com fé. Seu primeiro passo consiste em mostrar-lhe a carência. Eles não têm vinho. Ela não vai para ele e fala assim: meu filho querido. E aí é o entendimento que alguns membros da Igreja Católica têm, que ela é intercessora. Porque logo depois Jesus Cristo transforma essa água em vinho. E aí você vai falar assim: ele transformou a água em vinho porque ela pediu. E não é esse o contexto que você vai ver qual que é o entendimento. Eles não têm vinho. Com essa frase, ainda pertencendo à antiga aliança, ela sabe muito bem que Deus é amor e é lealdade. Deus, ele é fiel, independente de mim, independente de você. O amor dele foi derramado através da vida de Cristo. Pessoas cantam em seus louvores que eles estão esperando o melhor de Deus. Não há melhor de Deus para você a não ser Jesus Cristo já foi entregue. Se é que já foi entregue para você. Jesus Cristo, ele é o melhor de Deus. E Deus, ele é fiel. Jeremias capítulo 31, verso 3 diz: de longe se me deixou ver o Senhor dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. É o Senhor que nos ama de uma forma eterna. É o Senhor que me atraiu e te atraiu. Você não tem mérito nenhum em relação a isso, querido, querida. As pessoas continuam achando que elas podem optar por Jesus como se fosse um produto da prateleira. Você chega no mercado: eu quero essa farinha, ou eu quero esse produto, ou hoje eu não quero comer isso, ou eu não quero comer aquilo. Não há esse tipo de opção para você, meu querido e minha querida. Se você foi alcançado pelo Senhor, se você foi agraciado por Ele, esse texto responde: com amor eterno eu te amei, por isso, com benignidade Ele te atraiu. Ele estendeu a mão para você, Ele fez o sacrifício, Ele vai a você, e então você, tocado pelo Senhor, você é agraciado com essa bênção. A mãe de Jesus pode não saber o que Jesus fará, mas sabe muito bem o que falta para Israel. Ela era israelita e ela olhava e ela via que o que faltava no povo de Israel era amor. O que falta nos dias de hoje é amor. O amor, apesar de ser o essencial da palavra de Deus, ele continua faltando. As pessoas não amam mais. As pessoas, elas buscam os seus próprios interesses. Maridos buscam a sua satisfação com as mulheres. Mulheres buscam a satisfação com os maridos e acham que está tudo certo. Vi uma postagem esse dia no WhatsApp de um amigo meu. Ele postou o seguinte: ele falou assim: memorando, amada esposa, quero nesse momento pedir para você um aval para eu passar o fim de semana com os meus amigos, jogando, bebendo e me divertindo. E aí há o carimbo da esposa lá embaixo: proibido, pá, vermelho. E aí ele manda um novo memorando: querida esposa, quero pedir para você me liberar nesse fim de semana. E aí no final ele pega e coloca um cartão de crédito, está escrito assim: Infinity, ou seja, crédito ilimitado. E aí a mulher vai lá,
bate lá, astrofado. É um sinônimo da sociedade de hoje. As pessoas gostou, né, João? É um sinônimo da sociedade de hoje. As pessoas buscam apenas os seus desejos e as suas vontades. E se você é satisfeito, tudo bem. Se você não é satisfeito, você faz biquinho e aí você volta à idade de Arthur, de Sofia, e você fica bravo, e você bate o pé, e você quer e pronto. O povo de Israel tinha carência de amor. Nós temos carência de amor. Maria, mãe de Jesus, que representa o antigo Israel, põe a sua confiança no Messias. Não se dirige para o chefe do banquete, não se dirige para o cerimonial, para ninguém, porque sabe que ninguém pode resolver. Ela vai exatamente para aquele que pode resolver. E trazendo a ilustração que eu dei de Josué de umas semanas atrás, qual a diferença entre murmurar e reclamar? O povo de Israel murmurou no deserto. E aí eu posso estar fazendo um jogo de palavras só para você entender. Quando você reclama para outras pessoas de Deus ou da sua situação, você está murmurando, isso é pecado. Agora, se você está entrando no seu secreto, você abre o seu coração perante o Senhor, você fala o que está passando, que você não concorda, que discorda, que acha que está ruim, você está reclamando com Deus, você está conversando com o seu Senhor, é bem diferente. Certa feita, Josué, ele começa aquela reclamação toda dele lá, e Deus olha para ele e fala assim: você está agindo errado, por que você está fazendo isso? Não faça isso. Nós somos chamados a ir na presença de Deus e falar das nossas necessidades, reclamar das coisas que estão nos incomodando, e você e Deus no seu secreto. Não faça isso de maneira aberta, é uma demonstração de falta de confiança, falta de amor para aquele que te salvou. Só o Messias, ele pode te dar a solução. Se você tem algum problema que não tem homem que pode te ajudar, não perca tempo falando dele com homens. Vá orar, vá buscar o Senhor. Ele sempre foi e será a minha e a sua solução. Quando tudo falta, quando todos te abandonam, Ele é a única solução. Capítulo 2, verso 4, Jesus Cristo responde de uma maneira dura. Imagina você falando assim com a sua mãe. Jesus Cristo responde: que queres de mim, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Parece uma palavra dura. Jesus responde de maneira estranha, porém a sua única estrela guia, o seu único caminho, a sua única direção é Deus. Ele está ali apenas para fazer a vontade de Deus. E quando você entender isso e você colocar em segundo plano, inclusive a sua família, não estou falando de igreja, eu estou falando de Deus, você vai começar a entender algumas coisas que acontecem na sua vida. Porque você não pode colocar papai na sua frente de Deus, mamãe na frente de Deus, a esposa na frente de Deus, os filhos na frente de Deus, teu trabalho, seu ministério, sua igreja, nada pode ficar na frente de Deus. Nada pode ficar na frente de Deus. Quem honra, que Jesus Cristo tem como único guia a vontade do seu Pai. E isso deve ter sido extremamente difícil para Maria ouvir. Maria estava num ambiente público, eu não sei como aconteceu essa cena, não se fala se tinha pessoas ouvindo, mas Maria ouve uma palavra que até então não é proclamada no Evangelho, uma palavra dura, e aquela mulher recebe aquela palavra, e ela entende que ela não é só mais uma mãe, ela perdeu esse direito de ser a mãe de Jesus, no sentido de ela poder reivindicar conceitos matrimoniais, não, maternais. Ela é a mãe do Messias, ela tem que ir ao Messias da mesma maneira que as outras pessoas. Ela o havia gerado, ela o amamentou, ela ensinou ele a fazer as primeiras brincadeirinhas com as mãos, a fazer as coisinhas, ensinou ele a andar, viu ele cair no chão, ensinou ele a falar. A palavra de Deus não mostra, entendeu? Não fala mais de José, então entende-se que José havia falecido. Esse homem passou a ser o provedor da família e dá essa resposta: o que tens comigo, mulher? Não é a minha hora ainda. Mas agora que ele havia entrado no propósito da sua vida, tudo, inclusive os laços de família, tinham de ser subordinados à sua missão divina. Ela não podia vê-lo mais como as outras mães o viam.
E é interessante observar que durante o curso do ministério de Jesus Cristo faz questão de afastar a família dele. Abra a palavra de Deus em Mateus capítulo 12. Mateus 12, abre aí por gentileza. Mateus capítulo 12, versos 46 a 50. Mateus capítulo 12, versos 46 a 50. Leia aí, Mateus, por favor. Você mesmo, voz alta. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam ao lado de fora, procurando falar. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxera o aviso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos disse: eis minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Que palavra dura! Eles vão conversar com Jesus e falam assim: não, quem é? Para mim, a minha família são essas pessoas. Então Jesus Cristo, ele, desde o ministério desse, ao ar do ministério, você vê que ele coloca meio que afastado, mas nunca deixa de honrar, nunca deixa de respeitar e nunca deixa de cuidar. João capítulo 19, abre aí, versos 25 a 27. João, Evangelho de João, capítulo 19. João capítulo 19, versos 25, 26 e 27. Finalzinho do ministério de Jesus. Assim diz a palavra de Deus. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe, e vendo junto a ela o discípulo amado, João, ele disse: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse aos discípulos, ao seu discípulo: eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. Você vê que até o fim ele não trata ela como mãe, ele trata ela como a mulher. Mas ela, como qualquer outra pessoa, deve vir a ele como o Messias prometido, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nem ela nem ninguém poderiam ou ousariam abordá-lo no sentido de exigir alguma coisa. Jesus, você faz milagre e transforma essa água em vinho. Ela não podia fazer isso. E aí ela entende que isso não poderia ser feito. E essa foi uma lição que Pedro teve que aprender. Ele chegou de uma forma de intimidade com ele, excedendo aquilo que lhe era comandado. E assim, Jesus Cristo olha para ele e pergunta: quem que eu sou? Quem que o pessoal fala que eu sou? E ele vai lá e fala assim: olha, estão falando, eles falam que você é o Elias, que você é o João Batista, que você é um dos profetas. E você, Pedro? Você é o Filho de Deus. Não foi carne nem sangue que te revelou. E ele, opa, estou bem aqui, hein? Estou tranquilo. Na sequência, ele olha e fala assim: Jesus, não vai para Jerusalém não. Ele entra numa área que não era dele. Não vai para Jerusalém, não vai ser morto lá não. Jesus Cristo olha a figura de quem estava falando e responde com ele de uma maneira dura. Jesus, porém, voltando-se e gritando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda Satanás, porque não cogita das coisas de Deus e sim das dos homens. Essa lição não poderia ser mais difícil do que para a mãe de Jesus. E talvez essa fosse a parte da espada que atravessaria o seu coração, a sua alma. Lá em Lucas fala disso. Perguntaram, pois, os judeus. Não. Lucas 2,35. Também uma espada traspassará a sua própria alma para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Uma espada iria cortar a alma. Imagina uma mãe recebendo uma resposta. Ela não estava entendendo o que estava acontecendo. Ela não sabia porque Jesus tinha falado aquilo. Mas por que essa resposta? Porque ela lhe falou dessa maneira. Aos nossos olhos naturais e aos olhos de muita gente, quando você olha esse texto, você fala assim: Maria está querendo convencer Jesus a fazer algo que ele não quer fazer porque ele fala que não é a hora dele. Mas ele como mãe, ela como mãe chega nele e fala assim: não, filhinho, o que é isso? Vai lá e ajuda aí. Jesus Cristo olha e fala assim: tá bom, não é a minha hora, mas eu vou fazer. Engano. Jesus Cristo, ele gosta de dar respostas diferentes para as pessoas pensarem.
Nesse mesmo capítulo, lá no fim, quando os homens eles olham para ele e falam assim, em João 2, 18 e 19, perguntaram-lhe, pois os judeus, ele tinha acabado de jogar a mesa dos cambistas no chão, ele tinha acabado de expulsar os vendedores, ele tinha acabado de fazer um chicote forte, bater em todo mundo, e os judeus olham para ele e falam assim, por que você faz isso? Que sinal você está dando? E ele está perguntando, que autoridade que você tem? Quem que te comissionou a isso? E aí ele responde para aqueles discípulos, destruí esse santuário e em 3 dias o reconstruirei. Aqueles homens olham e falam assim, o que você está falando? Eu estou falando por que você quebrou essas coisas, por que você jogou, por que você expulsou os bichinhos, por que você fez isso? E você vem falar que você vai destruir o templo? Que conversa é essa? E eles foram embalados naquela conversa e falam para ele assim, esse templo foi destruído em 46 anos, construído, e você vai destruir e construir ele? A mentalidade deles é uma mentalidade natural. Da mesma maneira que Maria, quando ouviu aquela resposta, ela olhou de uma maneira natural. O que Jesus Cristo está falando não é de milagre. Ele não está falando de transformar água em vinho, não está falando nada disso. Ele está falando que não é a hora dele de restaurar o amor em Israel. O vinho de Israel, aquela restauração que era esperada no contexto de Israel como um povo, em que as pessoas estavam esperando, não era chegada a hora. Mas, muito, aos olhos naturais, a hora que Jesus se refere é uma hora de fazer milagres, mas o tema é muito, muito mais profundo. Nesse caso, Maria quer que o casamento termine sem embaraços. Jesus lembra que os profetas caracterizaram a era messiânica como um tempo em que o vinho fluiria liberalmente. Ele é o vinho novo. Ele veio para restaurar a glória. Ele veio para restaurar o amor. O coração de muitos se esfriaria, mas não os servos de Deus, não aqueles que têm Cristo no coração. Naquele dia, no dia do Senhor, quando o Senhor vier buscar a sua igreja, Ele vai olhar o seu coração. Se o teu coração tiver amor, você fica com Ele. Se não tiver amor, você não fica com Ele. O amor é a marca do cristianismo. É a entrega, é você se despojar, é você não olhar para a sua vontade, para o seu querer, para a sua pessoa, mas você olha para o outro. O outro é mais importante, o outro é melhor. Você olha e dá primazia para o outro, que foi o que Jesus Cristo fez. Ele fez isso em muitas passagens, como por exemplo a lavagem dos pés dos discípulos. Apenas aqueles que eram os mais baixos, os menos capacitados, que tinham aquela função de escravo de lavar os pés. Jesus Cristo, ele vai lá e lava o pé, mostrando amor, mostrando cuidado. O tempo de Jesus é um tempo que o vinho novo flui liberalmente. Jeremias capítulo 31, 12 diz: hão de vir e exultar na altura de Sião, radiantes de alegria por causa dos bens do Senhor, do cereal, do vinho, do azeite, dos cordeiros e dos bezerros. A sua alma será como um jardim regado e nunca mais desfalecerão. Nunca mais desfalecerão. Fala no momento inicial, no momento em que você é resgatado, o seu espírito ele é recriado, você tem livre acesso ao Pai através de Jesus, mas também olha lá no fim em que nós teremos todas as nossas lágrimas enxugadas, todas as nossas dores canceladas, toda a nossa tristeza tirada. Nós viveremos um tempo eternamente de paz, regozijo e amor. O dia do grande vinho vem a partir da consumação do casamento entre o noivo e a noiva, entre você e Jesus. É um casamento individual, é um casamento em que o Senhor, Ele espera que você cumpra os papéis de uma noiva adornada. Que você busque estar limpando as suas vestes dia após dia após dia. Feche seus olhos. Senhor Deus, Tu és o noivo, Tu és o amado da nossa vida, da nossa alma. O Senhor veio para nos buscar. O Senhor já veio uma vez, Pai querido, para iniciar o seu reino. O Senhor veio mais uma vez já, Pai, para morrer pelos nossos pecados. O Senhor veio uma vez, Pai querido, para nos ressuscitar, para que nós possamos, Pai querido, ter o nosso espírito recriado, que nós tenhamos acesso ao Pai.
E nós, Pai querido, declaramos: Maranata, Rei Jesus. Aguardamos, Pai querido, a sua segunda e definitiva vinda, Pai, em que o Senhor vai vir resgatar o remanescente, aqueles que têm um coração cheio de amor. Corações, Pai querido, que não se olham como especiais, mas que se olham como pecadores. Nós possamos ser encontrados naquele dia, Pai querido, como publicanos, como pessoas, Pai querido, que são pecadores e que reconhecem que são dependentes do Senhor. Que nós possamos ser livres de toda religiosidade. Que nós possamos ser livres, Pai querido, de todo pensamento que é humano. Que nós possamos ler a Tua Palavra, Pai querido, não com olhos naturais, mas com olhos espirituais. Nós possamos buscar este vinho novo, acima, Pai querido, do nosso relacionamento conjugal, acima do nosso trabalho, acima do nosso relacionamento com as outras pessoas. E não estou falando, Senhor, em nós nos isolarmos, mas dentro desse mundo que jaz no maligno, nós possamos ser luz, sal da terra, Pai. Nós pedimos ao Senhor, Pai querido, que o Senhor nos ajude nesse mistério santo. Oramos, Pai querido, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. A paz seja convosco. Meu nome é Paulo César. Eu sou pastor da Igreja Cristã Semente de Vida, aqui em Brasília, Distrito Federal. Me alegro que a palavra tenha te alcançado. A palavra faz isso. Ela alcança as pessoas aonde quer que elas estejam. E você foi agraciado com esta palavra. Não que eu tenha nada especial a te dizer. A palavra ela é suficiente e ela usa quem ela quer. E eu me alegro por ter sido um canal para poder te abençoar. Mas eu quero te dizer que não basta você ser um ouvinte. Não basta ser uma pessoa que se alegra quando você ouve a palavra de Deus. A vida, ela é feita de decisões. Se você está ouvindo essa palavra hoje, eu creio que o Espírito Santo tem um propósito especial com você. Muito mais do que prosperidade, muito mais do que uma cura física, uma cura emocional ou espiritual, Ele quer te alcançar para a vida eterna. Nós investimos nosso tempo, nós investimos as nossas forças em coisas terrenas, mas o Senhor ele tem muito mais a oferecer. Ele tem sim para você a cura, Ele tem sim para você a prosperidade, mas Ele tem muito mais que isso. Submeta-se a um Deus que Ele é capaz de mudar e transformar a sua vida por completo. Creio que o Espírito Santo ele é capaz de tocar o teu coração. Quero pedir que você curve a sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, coloco na Tua presença essa vida que ouve esta ministração, que ouve esta palavra. Pai, eu não tenho capacitação nenhuma, mas o Teu Espírito ele é capaz sim de tocar nesta vida, gerar nela mudança, transformação, arrependimento, e que ela possa simplesmente bater no peito, convencendo-se que é pecadora e que precisa de um Deus salvador. Não há um caminho a Ti, meu Deus, que não seja através de Cristo. E eu lhe peço, Pai querido, que você alcance essa vida, e ele possa sim tomar uma decisão pessoal pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido. Amém, minha querida. Fico contente que você esteja ouvindo essa ministração até o fim. E peço que você não se limite a ouvir os cultos pela internet. Você procure perto da sua casa uma igreja, um lugar que proclame a palavra do Senhor. Eu oro para que o Espírito Santo te direcione nessa busca, porque muita coisa tem sido oferecida que não é o Evangelho. Eu abençoo a sua vida em nome de Jesus. Amém.